Eles o arrastaram até a janela do quinto andar. O ódio nos olhos de seus agressores era tão intenso que parecia que nada poderia detê-los. E quando o lançaram no vazio, todos pensaram que seria o fim. Mas o que aconteceu naquele instante desafiou todas as leis da lógica e da medicina. Esta é a história de um pastor na Somália que descobriu que, quando a fé o lança ao abismo, é justamente ali que Deus o sustenta. Tá começando mais uma história aqui no canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é início de um milagre. Se inscreva agora no canal e marque o sininho para não perder nenhuma história. No final do vídeo, eu tenho uma dica para você que deseja viver o extraordinário com Deus. Acompanhe. Meu nome é Abdi Omar, tenho 52 anos e sirvo como pastor evangélico há quase 3 décadas. Nasci em Hargeisa, uma das cidades mais antigas da Somália, marcada pelo pó do deserto e pela fé muçulmana que domina cada esquina. Cresci em uma família tradicional. Meu pai era comerciante de especiarias no Mercado Central. Minha mãe cuidava da casa e dos 6 filhos. Eu era o caçula. Na adolescência, minha vida parecia seguir o caminho comum. Escola, trabalho no mercado, casamento arranjado. Mas aos 19 anos, numa pequena reunião secreta de cristãos que se escondiam para orar, senti algo que transformou tudo. Enquanto um missionário lia o Evangelho de João, capítulo 14, aquelas palavras queimaram dentro de mim como fogo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento, entendi que minha vida jamais seria a mesma. Com o tempo, me entreguei por completo a Cristo. Não foi fácil. Ser cristão na Somália é carregar uma cruz todos os dias. Muitos me chamaram de traidor. Outros juraram que minha fé acabaria me matando. Mas quanto mais tentavam me calar, mais eu sentia a urgência de anunciar a verdade que havia transformado meu coração. Comecei pregando em pequenos grupos, escondido nas casas de irmãos que se arriscavam ao me receber. Depois, fui convidado a pastorear uma pequena igreja improvisada em Mogadíscio, montada dentro de uma construção abandonada. As paredes eram rachadas, o teto deixava entrar chuva, mas para nós, aquele lugar era um templo sagrado. Por 20 anos, vi milagres, vi doentes serem curados, vi pessoas libertas de vícios, famílias restauradas. Cada vitória, porém, vinha acompanhada de perseguições. Vizinhos nos espionavam, homens armados nos ameaçavam e irmãos eram constantemente levados para interrogatórios dos quais nem sempre voltavam. Ainda assim, continuei. Até que em 2022, durante uma vigília de oração, senti a voz de Deus me chamando de forma clara. Leve minha palavra ao norte, a Bosaço. Meu coração tremeu. Aquela cidade era conhecida por sua violência e pelo ódio contra cristãos. Eu sabia que esse chamado poderia me custar a vida. E não demorou para o preço começar a ser cobrado. Em Bosaço, cada passo parecia um risco calculado. Eu pregava com cautela, mas a notícia de que havia um pastor cristão circulava rápido, como fogo no deserto. Um grupo de novos convertidos se reunia comigo em segredo, e cada encontro parecia um milagre em si. No entanto, quanto mais vidas eram tocadas, mais o ódio daqueles que rejeitavam o Evangelho crescia. Certa tarde, saindo do mercado, percebi olhares estranhos. 3 jovens me seguiam de perto. O coração acelerou, mas continuei caminhando, tentando disfarçar. Até que ouvi o grito: "É ele, o traidor!" Antes que pudesse reagir, senti um golpe nas costas. A Bíblia que carregava caiu ao chão e fui derrubado no pó da rua. Socos e chutes me atingiram. Eles gritavam: "Você veio para destruir nossa fé. Não queremos o seu Jesus aqui." As pessoas assistiam em silêncio, algumas horrorizadas, outras com olhares de indiferença.
Eu, no chão, só conseguia orar em pensamento. Senhor, dá-me forças. Me arrastaram até o prédio velho onde eu morava. Cada degrau que subíamos parecia um martelo batendo no peito. O som das botas ecoava e eu sabia que algo terrível estava para acontecer. Minhas pernas mal me sustentavam, mas eles me puxavam com violência, quase carregando meu corpo ferido até o 5º andar. Quando abriram a porta do meu quarto, o ambiente parecia ainda mais sufocante. O cheiro de mofo se misturava ao suor e ao sangue que escorria pelo meu rosto. Eles me empurraram contra a parede. Um deles, com os olhos frios, disse com uma voz que gelou minha alma: "Hoje veremos se o seu Deus é real." A janela foi escancarada. O vento quente da noite invadiu o quarto, levantando a cortina poída. Olhei para fora. 5 andares abaixo, um beco estreito cheio de entulhos e concreto duro me esperava. Meu coração disparava. A respiração estava pesada. Eu sabia que minha vida estava por um fio. E naquele instante, mesmo cercado pelo ódio, só consegui sussurrar o nome que sempre foi minha fortaleza: Jesus. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no meu lugar, com a vida prestes a ser tirada, qual seria a sua reação? Teria coragem de clamar o nome de Jesus em meio ao terror? Escreva nos comentários. Quero conhecer sua opinião. Não se esqueça também de deixar o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. E inscreva-se aqui no canal onde o milagre começa, porque há muitos outros testemunhos que vão fortalecer a sua fé. Segundos depois de me levarem até a janela, senti mãos ásperas me segurando pelos braços. Meu corpo, já ferido, não tinha forças para resistir. O vento quente batia em meu rosto e por um breve instante pensei: este é o fim. Com um empurrão, fui lançado no vazio. O mundo girou diante de mim. Era como se o tempo tivesse desacelerado. O barulho da cidade sumiu, restando apenas o som do meu coração batendo forte no peito. Enquanto caía, imagens passaram diante dos meus olhos. O sorriso da minha mãe quando eu era menino em Hargeisa. O dia em que minha esposa disse sim no altar, os cultos simples, mas cheios de unção naquela pequena igreja improvisada. E então, o rosto de Jesus. Não sei se foi visão, sonho ou realidade, mas o vi com os braços estendidos, como se quisesse me segurar. E ouvi uma voz suave: "Não temas, Abdi, eu estou contigo." Um estrondo ensurdecedor marcou o momento em que meu corpo atingiu o chão do beco. A dor foi indescritível. Senti ossos se partindo, minha respiração falhando, o gosto metálico do sangue enchendo minha boca. O peso do concreto parecia esmagar minha alma. Eu sabia, estava morrendo. E, no entanto, em meio à agonia, uma paz inexplicável começou a me envolver. Uma paz que não vinha deste mundo. Enquanto a vida parecia se esvair, senti um calor suave percorrendo meu corpo, como se mãos invisíveis estivessem repousando sobre mim. O tempo perdeu o sentido. Talvez fossem minutos, talvez horas, mas em algum momento ouvi passos apressados ecoando no beco. Uma voz feminina, assustada, gritou: "Meu Deus, há um homem aqui!" Era uma jovem somali, com um lenço colorido cobrindo a cabeça. Ela se aproximou e, com lágrimas nos olhos, disse: "Não se mexa, vou buscar ajuda." Tentei falar, mas apenas um gemido fraco saiu da minha boca. Antes que ela corresse, consegui sussurrar: "Jesus." E naquele instante, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto a jovem corria em busca de ajuda, algo inexplicável começou a acontecer. Eu ainda estava deitado sobre o chão frio e duro, mas senti um calor profundo se espalhando pelo meu peito. Não era febre, nem o calor sufocante da Somália. Era diferente. O calor se transformava em ondas suaves, como se mãos invisíveis percorressem meu corpo quebrado. A dor que antes me fazia perder a consciência começou a diminuir. Lentamente, minha respiração se tornava menos dolorosa.
As costelas, que pareciam esmagadas, começaram a se mover de forma ordenada, como se fossem reposicionadas por um médico celestial. Tentei mexer a perna direita, aquela que estava dobrada em um ângulo impossível. Para minha surpresa, sentia voltando ao lugar com estalos secos, seguidos de uma sensação de alívio. Minhas mãos, antes trêmulas e pesadas, agora respondiam ao meu comando. Abri os olhos e percebi que havia uma luz dourada ao meu redor. Não era a claridade comum da lua ou das lâmpadas da rua. Era uma luz suave, viva, que parecia me envolver como um manto. E junto a essa luz, uma presença inconfundível, o Espírito Santo. Ouvi claramente em meu coração: levanta-te, Abdi, a obra ainda não terminou. Com esforço, apoiei as mãos no chão e consegui me sentar. O impossível estava acontecendo diante dos meus próprios olhos. Minhas roupas ainda estavam manchadas de sangue, mas a dor havia diminuído a um ponto em que parecia quase irreal. Pouco depois, a jovem voltou acompanhada de 2 homens. Ao me ver sentado, ela parou bruscamente. Seus olhos se arregalaram e com a voz embargada murmurou: Eu vi você morrendo. Como é possível? Naquele beco silencioso, 3 somalis ouviram pela primeira vez, não apenas sobre o Evangelho, mas o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas que se dedicam à sua obra. Na manhã seguinte ao ocorrido, já havia rumores em Bosaço. Uns diziam: o pastor que foi jogado do prédio morreu. Outros, porém, espalhavam em sussurros: ele está vivo e caminha pelas ruas. A notícia correu como fogo no deserto. Nos mercados, nos becos, nas casas escondidas, todos falavam sobre o homem que desafiara a morte. Alguns zombavam dizendo que era mentira, mas outros, curiosos, queriam saber mais. Afinal, como alguém podia sobreviver a uma queda de 5 andares, sem atendimento médico, em um beco de concreto? A jovem que havia presenciado tudo, chamada Amina, não conseguia esconder a emoção. Ela voltou até mim acompanhada de sua mãe, uma mulher enferma, deitada havia anos em uma cama por causa de uma doença respiratória. Com lágrimas nos olhos, Amina pediu: se o Deus que você serve te levantou da morte, pode também curar minha mãe? Coloquei as mãos sobre aquela mulher frágil e orei. Não com fórmulas elaboradas, mas com a simplicidade de quem clama ao Pai: Senhor Jesus, como o Senhor me levantou, levanta também esta vida para que todos saibam que Tu és real. E diante de todos, aquela mulher começou a respirar melhor, levantando-se devagar, com os olhos cheios de lágrimas. O milagre era impossível de negar. Depois disso, cada dia trazia mais pessoas até mim. Alguns vinham pedindo oração, outros apenas para ouvir sobre esse Jesus que havia me sustentado. Até os que antes zombavam agora se aproximavam em silêncio, temendo, mas também desejando ouvir a verdade. Claro, isso também atraiu a fúria dos radicais. Um deles me disse em tom ameaçador: da próxima vez, seu Deus não vai te salvar. Mas eu sabia. Depois de tudo o que havia visto, não havia volta. Como poderia calar a voz que me levantou do pó? Como poderia esconder o milagre que Deus havia realizado? E assim, em poucas semanas, aquele beco que cheirava a lixo e abandono se transformou em um altar vivo, onde a notícia de Jesus Cristo começou a brilhar em meio às trevas da Somália. O que começou em um beco esquecido de Bosaso logo se transformou em um movimento que ninguém conseguiu parar. Amina, a jovem que me encontrou caído, foi a primeira a se render ao amor de Jesus. Sua mãe, antes presa a uma cama, tornou-se um testemunho vivo de cura. Pouco depois, até Ibrahim, um comerciante muçulmano que me ofereceu abrigo, entregou sua vida a Cristo depois de presenciar tantas transformações. Com o tempo, aquele pequeno grupo de 7 irmãos cresceu para dezenas. Não tínhamos templo, púlpito ou instrumentos. Reuníamo-nos em casas simples, em telhados de barro,
até mesmo em praias desertas. Mas havia algo maior que paredes. Havia fogo no coração. O milagre da minha queda se espalhou tanto que até 3 dos homens que haviam me agredido procuraram por mim. Vieram com lágrimas nos olhos, confessando que não conseguiam dormir desde aquela noite. Pediram perdão e ali mesmo oramos juntos. 3 inimigos se tornaram irmãos. Perseguições não cessaram. Houve ameaças, prisões e agressões contra os convertidos, mas nada disso conseguiu apagar a chama. Porque quando alguém testemunha o impossível, não há como negar que Deus é real. Meses depois, ao olhar para aquele prédio de onde fui lançado, percebi algo profundo. Aquele não foi o lugar da minha morte, mas o lugar onde Deus me levantou para que outros pudessem viver. Lembro-me do que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não foi apenas uma promessa antiga. Foi a realidade que sustentou minha vida naquele dia. Você acredita que Deus pode fazer o mesmo por você hoje? Não saia desse vídeo sem antes orar comigo. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa história agora, que, em meio às quedas da vida, o Senhor as levante com o seu poder. Que onde houver medo, entre a paz, onde houver dor, entre a cura, e onde houver incredulidade, entre a fé. Em nome de Jesus, amém. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário contando de onde você nos acompanha e se já viveu um milagre. Seu testemunho pode fortalecer a fé de muitos. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, para que possamos compartilhar mais mensagens de fé e esperança. E se você deseja se aprofundar ainda mais no poder da oração, na descrição e no primeiro comentário está disponível o e-book O Poder da Oração. Ao adquiri-lo, além de abençoar sua vida, você apoia este canal a continuar trazendo testemunhos como este. Porque onde termina a nossa força, começa o milagre de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.